Esse sangue, ele também sanciona um testemunho de cunho espiritual e eterno, ou seja, um legado sobre a pessoa e a sua descendência. A mãe abortou, a tendência dos filhos abortarem é muito grande, não os meus, porque Deus, eu já fiz o que tinha que ser feito e tenho orado constantemente, tenho coberto eles, protegendo eles debaixo desse manto. Crimes de sangue acarretam influências malignas, espirituais e geracionais. Espiritualmente falando, uma aliança é inaugurada e perpetuada através do derramamento de sangue. Assim como a nossa aliança com Deus se baseia no sangue de Jesus, Satanás, o arqui-imitador de Deus, perpetua sua aliança com pessoas que oferecem a ele o sangue que ele exige. A autoridade de Satanás se baseia sempre na injustiça e na criminalidade humana, porque ele nos odeia, porque ele não tem mais chance, nós temos todas. O aborto é a versão mais satânica do sacrifício de Jesus. Alguém que está dando não uma mera oferenda, mas um sacrifício, não apenas um sacrifício, mas um sacrifício humano. E não só o sacrifício humano, mas um sacrifício do próprio Filho. Alguém já disse que sangue é moeda espiritual. Se sangue é dinheiro espiritual, o aborto seria talvez a maior cédula. Aleluia, louvado seja Deus, meu Pai. Obrigado pelo perdão. Atualmente, o principal altar de Moloque é o ventre de mães que abortam. Isso é muito duro de dizer, mas é necessário. Muitas mulheres estão com a vida e com o corpo amaldiçoados e precisam ser livres, porque o seu útero, o seu ventre se tornou o altar de Moloque. Salmo 106, 36, 38 vai dizer, e sobre os espíritos territoriais, e serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada, ou seja, contaminada com sangue. A Bíblia é muito clara ao explicar que quando um sangue inocente é derramado em uma terra, ela fica contaminada. Nós somos terra, E esse crime concede uma legalidade espiritual para espíritos territoriais se instalarem. Essa é a verdadeira explicação para os locais assombrados e amaldiçoados. Qualquer casa, bairro ou território que apresenta manifestações espirituais e físicas estranhas e caóticas possui também uma história horrível de derramamento de sangue e satanismo. É o que acontece com esse conjunto onde eu moro, aqui em Simões Filho 1. Aqui era um lugar de desova. Inclusive, um bebê que eu fui assassina, porque a pessoa não queria, ela queria ter o filho. E eu não queria que ela tivesse, porque por motivos que eu prefiro não falar, porque pessoas que vão vir vão acabar ligando as coisas. Eu joguei esse bebê aqui em Simões Filho 1. Então, sangue da minha descendência foi derramado aqui dentro. Pedi perdão ao Senhor, já redimi, já limpei. Todas as vezes que eu oro por Simões Filho 1, eu lembro desse sangue que eu derramei e retiro esse sangue, devolvo para o Senhor em perdão e em arrependimento. Mas é um lugar que houve muitas mortes mesmo, foi aqui. Porque, com certeza, o começo de tudo foram desovas. E aí é um sangue que fica nesse território, requerendo mais e mais sangue. E aí pai que mata filho, mulher que aborta, alguém que matou outro lá por algum motivo, mortes em bares, morte por conta de drogas, de pontos de drogas. Tudo isso acontece nesse território. São espíritos territoriais. E esses espíritos, eles são territoriais no nível terreno, e no nível territorial aqui, em mim,
em meu ventre. Isso não acontece mais comigo, porque eu já fiz tudo que eu podia ter feito dentro dessa ministração. Mas é muito sério. Oh, Jesus. Louvado seja Deus, tem misericórdia das nossas vidas. E aí a gente pode lembrar também do caso dos gibeonitas, né? Que disseram que estava vindo de uma terra longínqua, porque ouviu falar dos prodígios, das maravilhas que Deus estava fazendo. Se vestiram de roupas velhas e pegaram pão bolorento, sandálias desgastadas e foram ter com Josué, dizendo que queria fazer uma aliança com ele, porque eles sabiam do poder desse Deus. E Josué não consultou o Senhor e fez aliança com eles de não matá-los. E aí, quando chega no reinado de Davi, entra uma grande fome, algo que Davi discerniu que era espiritual, e ele foi para o Senhor. Ele disse: Senhor, no meu reinado, por que isso? Aí, porque foi sangue de dezenas de milhares de pessoas que havia sido cruelmente derramado ali, o que permitiu a infestação demoníaca na região, que foi a fome. Quando Saul derramou o sangue dos gibeonitas, com quem Josué havia feito uma aliança que os preservaria vivos, foi uma questão de poucos anos e a fome assolou Jerusalém durante a gestão governamental de Davi. Aí Davi vai ver com o Senhor. Foram 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Segundo Samuel 21:1. A causa da fome foi desvendada por uma estranha e contundente revelação de Deus. A casa sanguinária de Saul matou os gibeonitas. Havia ocorrido derramamento de sangue inocente e quebra de aliança. Saul ordenara o assassinato dos gibeonitas, com quem Josué, no processo de redenção e ocupação da terra de Canaã, fizeram aliança jurando que não os mataria. Só depois que 7 homens da casa de Saul, precisou matar 7 homens da casa de Saul, foram enforcados, é que a maldição da fome se desfez e a terra novamente tornou-se favorável. Misericórdia. E aí a gente vai ver Deus ali em Gênesis 4:10 tendo uma conversa, né, com Caim. Ele disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, desde a terra que abriu. Agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então Deus pergunta a Caim pelo irmão e ele diz: só eu por um acaso guardador do meu irmão? Ainda é desaforado, né? E aí quando ele fala dessa terra, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Isso vai falar também de uma terra, de um útero estéril, que não dá mais filhos, por conta dessa matança, desse homicídio que houve dentro desse ventre. Quando um sangue inocente é derramado numa terra, espíritos territoriais passam a gozar de uma concessão espiritual que podem denominar de direito territorial de posse. Eles habitam neste território demarcado pelo sangue, passam a afligir seus moradores. Isto perdura até que este território seja redimido. Então, esse território fala do ventre também, e isso vai perdurar até que haja alguém que faça essa redenção, né? Que venha redimir isso. O corpo como altar do espírito de morte. É importante entendermos que o nosso corpo é um território, né? É terra. Fomos criados do pó da terra, somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo.
Não somos o nosso corpo, apenas moramos nele, como Paulo disse, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus, segundo 2 Coríntios 5:1.